Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Professor Leandro aqui para a gente compartilhar, dividir mais uma aula de ensino religioso. Já chegamos agora no nosso segundo bimestre. Eu espero que você tenha acompanhado todas as nossas aulas do primeiro bimestre, né? Esteja lá com a gente conectado, antenado, assistindo os vídeos e também, né, tendo a curiosidade de pesquisar, de procurar conhecimento, porque tudo isso é muito importante para a gente, não é verdade? E hoje, na nossa aula, nós vamos dar início ao segundo bimestre e a um novo conteúdo, né? Nós vamos falar um pouco sobre crenças religiosas e filosofia de vida. Nós sabemos bem que a nossa religião, ela está diretamente ligada às nossas origens. É impossível você desmembrar uma pessoa da origem dela, da sua vida religiosa. Ainda que não seja você, tem os seus antepassados, tem os seus familiares. Então, por isso que é importante nós entendermos, estudarmos e ter essa cosmovisão, né, que é essa visão macro do todo, das religiões, para que a gente possa compreender um pouco melhor e assim também cessar um pouco todo o nosso preconceito, tudo aquilo que muitas vezes nos força a desrespeitar o outro, a desrespeitar a religião do outro, porque com certeza a ignorância, que é a nossa falta de conhecimento, torna toda a compreensão muito mais difícil. Então, quando a gente compreende, quando a gente entende, a gente também tem uma capacidade maior de respeitar, certo? Então vamos lá, bora para a nossa primeira parte. Quero só fazer uma observação para você. Nossa aula de hoje, nós vamos dividi-la em duas partes. Nós vamos fazer a primeira parte e logo em seguida a segunda parte e uma atividade bem legal para você também, beleza? Então, falando sobre crenças religiosas, filosofia de vida, nós estamos falando daquilo que nos leva ao nosso sagrado, né? Por que a nossa família se comporta assim? Você já se perguntou por que a minha família vai ao culto? Por que a minha família vai a uma missa? Por que toda a minha família gosta de fazer algumas orações, seja no aniversário, seja num casamento, seja em determinados momentos? Você já foi em algum velório da sua família? Por quê? Porque num velório, muitas vezes também, a gente identifica as crenças, né? Não é só nos momentos bons. Eu estou ali no aniversário e tendo uma oração ali da minha família. Mas, muitas vezes, eu gosto muito dessa experiência. A gente, às vezes, vai a um velório, chegando ali, você consegue compreender um pouco as crenças religiosas que estão por trás daquela família. E assim, obviamente, nós construímos as nossas filosofias de vida, que é a maneira como nós vamos nos portando, a maneira como nós vamos pensando, a maneira como nós vamos entendendo as coisas, certo? E hoje nós vamos falar de uma determinada crença, de uma determinada religião, que é, sem dúvida, aquela que mais prevalece no nosso país, que é o cristianismo. O Brasil, como todos sabem, é um dos países mais cristãos do mundo, né? Há quem diga, em algumas pesquisas, que já é o maior. Mas, como eu falei com você, independente desse detalhe, nós somos, sem dúvida, um país de maioria cristã. Mas isso, nós queremos que você entenda que nós não estamos aqui para falar dessa massificação. Mas será que todo cristão compreende o que é ser um cristão? Todo cristão sabe um pouco da sua origem, um pouco daquilo que representa ser um cristão, a base do cristianismo. Por que o cristianismo está relacionado ao Novo Testamento? Por que o cristianismo está relacionado a Cristo? O que é o cristianismo católico? O que é o cristianismo protestante? O que é o cristianismo ortodoxo? Você quer ver uma coisa que é muito comum, você que está me assistindo? As pessoas dizerem assim, eu sou católico ou eu sou evangélico. Na verdade, se você é católico ou se você é evangélico, você é cristão. Você é um cristão católico ou você é um cristão protestante. Mas ambos são cristãos. Por quê? Porque tem na pessoa de Cristo a figura mais importante da sua crença. Então, para a gente começar, o primeiro ponto que você precisa compreender é a base do cristianismo é o Novo Testamento da Bíblia. Normalmente, a vida cristã, ela se pauta ali no Novo Testamento, que é quando surge a pessoa de Cristo. E eu quero compartilhar com você aqui duas curiosidades interessantes. Você sabia que no início, quando o cristianismo surgiu, quando Jesus aparece, o primeiro nome
que deram para os cristãos foram aqueles que são do caminho. Os cristãos não eram chamados de cristãos. Os cristãos eram chamados do caminho. Por que eles eram chamados do caminho, professor? Porque quando Jesus se apresentou, ele se apresentou como: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, todas as pessoas que seguiam Jesus, todas as pessoas que acompanhavam Jesus, alguém falava: aquelas pessoas são do caminho. Do caminho, qual caminho? Elas seguem aquele homem que disse que era o caminho. Lá no primeiro século, após Jesus morrer, que os apóstolos começam a fazer a obra que ele pediu para eles fazerem, que os apóstolos começam a seguir e anunciar o evangelho, a falar das obras de Jesus, aí surge o primeiro chamamento do cristão, que é quando as pessoas começam a se referir a eles como cristãos, que eram nada mais, nada menos que pequenos cristos. Aquelas pessoas, elas imitam, elas fazem as mesmas obras que Jesus fazia. Então, eles são pequenos cristos. Aí aquilo se propagou e começou, então, a serem chamados de cristãos. Então, é interessante você compreender isso. Um cristão, necessariamente, de maneira primordial, não é ser alguém apenas que vai a uma igreja. Um cristão, falando de uma forma, numa linguagem da crença religiosa, um cristão é aquela pessoa que ela procura praticar as mesmas obras que Jesus Cristo praticava. Então, o primeiro princípio do cristianismo, quando eu me intitulo cristão, quando aquela pessoa se intitula cristão, é que ela automaticamente está desejando ser semelhante a Cristo. É obviamente que se eu, você, qualquer um de nós, fizermos o maior de todos os esforços para parecer com Cristo, nós ainda assim teremos muita dificuldade. Porque nós somos meros mortais, ser humano cheio de falha, de limitações, mas nós podemos imitá-lo. Quando eu digo nós, se você se intitula cristão, se eu me intitulo cristão, porque nós estamos lembrando que hoje nós estamos nessa primeira parte falando do cristianismo sendo a religião dos cristãos. E aí é o que nós precisamos compreender isso. Porque às vezes eu tenho um amigo, às vezes sou eu mesmo, uma pessoa que eu digo, aquela pessoa é um cristão. O que quer dizer isso? Aí muitas vezes a gente pensa, porque ela vai a uma igreja. É possível ser cristão sem ir a uma igreja? É possível ser um cristão e não seguir a Cristo? Aí nós precisamos entender uma coisa. As crenças religiosas, elas trazem consigo os seus dogmas religiosos, as suas práticas religiosas. Lembra que eu falei com você? Lá no início da igreja, lá no início do trabalho dos apóstolos, por que eles foram chamados de cristãos? Eles foram chamados de cristãos porque as obras deles, obras que queria dizer atitudes deles, se parecia muito com as atitudes de Cristo. Então as pessoas disseram, se eles fazem aquilo que Cristo fazia, logo eles são pequenos cristos. E aquilo foi se propagando, e aí veio então a definição. Eles são cristãos. Então, muito importante que nós compreendamos isso, que a pessoa que se intitula um cristão, ela com certeza deverá ter obras, atitudes bem parecidas com Cristo. Então, quando nós assumimos a nossa religiosidade, nós assumimos com ela aquela crença, aquela forma de ser, aquela forma de pensar. Por isso que a religiosidade, a religião, o sagrado, ele está diretamente ligado às nossas origens. Porque você já parou para pensar que muitas vezes nós nascemos em uma família, nós somos educados naquela família e aquela família traz consigo a sua religiosidade, o seu sagrado. E aquilo com certeza estará inserido na nossa educação. Ok? Então, ainda nesse segundo bimestre, provavelmente na terceira e na quarta lição, nós vamos falar um pouquinho mais, dessa separação de algumas crenças. Mas hoje, em específico, nessa nossa aula, nós estamos compreendendo um pouco melhor sobre o que é o cristianismo
que na verdade é a religião dos cristãos. Então você entendeu um pouquinho mais? Você tem a sua religião, sua família tem a sua religião, e qual que é a crença, qual que é a prática, no que vocês acreditam? Porque se vocês são cristãos, o nosso modelo maior precisa ser esse. Eu sou cristão, você é cristão, você conhece algum cristão? Quando eu digo algo, eu trago comigo aquele conjunto de crenças. Por isso, o cristianismo é a religião dos cristãos, porque ele foi inaugurado pela pessoa de Jesus Cristo. Beleza? Nós vamos ficando por aqui hoje, nessa nossa primeira parte, e eu volto com você na segunda parte, para a gente falar um pouquinho mais sobre as diversas igrejas, denominações cristãs. Belezinha? Te espero na nossa próxima aula.